primeiro mês do pontificado do Papa Leão XIV. Neste programa você acompanha os principais acontecimentos do início do pontificado, os primeiros compromissos oficiais e as surpresas dentro de sua agenda. Como o novo Papa tem conduzido a Igreja, com mudanças e continuidade. Um pouco da trajetória do Papa antes de sua eleição e a emoção das pessoas desde o primeiro anúncio. Vamos reviver o começo deste novo tempo que a Igreja vive. Fique conosco e acompanhe cada passo do novo líder da Igreja Católica. O Papa Francisco morreu no dia 21 de abril. Depois do enterro e dos 9 dias de oração, os cardeais se encontraram na Capela Sistina, no Vaticano, para escolher o novo líder da Igreja Católica. Vamos reviver a partir de agora como foi o primeiro anúncio, a emoção das pessoas e as primeiras palavras do Papa Leão XIV. No dia 8 de maio de 2025, por volta das 3 horas da tarde, no horário de Brasília, os sinos da Basílica de São Pedro, no Vaticano, soaram, sinalizando a eleição do Papa de número 267. E a tão esperada fumaça branca na Capela Sistina confirmava o badalar dos sinos. O Papa tinha sido eleito. A Praça de São Pedro estava lotada e tomada pela emoção de cerca de 100 mil pessoas de várias nacionalidades que esperavam o anúncio do novo pontífice, além de pessoas de todo o mundo acompanhando pelos meios de comunicação. A reação dos fiéis foi com abraços, gritos, lágrimas e sorrisos. E a acolhida já acontecia antes mesmo do anúncio de quem havia sido escolhido. Eu vim do Brasil só para isso! Eu só vim para isso! Seja ele quem for, que seja o melhor Papa, com toda essa multidão e esse amor que a gente está trazendo para ele de todo mundo! Pai, a fumaça branca. Vou ver o Papa. Estou aqui no Vaticano e vou ver o Papa. Extremamente emocionado e feliz. Inesperado, extraordinário. É branco, o Papa. Viva o Papa! Foi no segundo dia de conclave, onde os cardeais de todo o mundo reunidos na Capela Sistina elegeram o novo pontífice. E como vimos, a tão esperada fumaça branca surgiu na chaminé, enquanto a Praça de São Pedro, no Vaticano, estava lotada, com pessoas de várias nacionalidades à espera do grande anúncio para a Igreja e o mundo conhecerem o novo Papa. Sou da Argentina. O Papa Francisco foi o Papa e agora estamos esperando o novo Papa. Temos muita fé. Então, para nós, o Papa realmente representa, bem, a Igreja e nós também estamos aqui. Muito feliz. Fiquei emocionada. Não imaginava que seria nesse nível. É a primeira vez e realmente senti um arrepio. Foi por volta das 4 horas da tarde, no horário de Brasília, que aumentou a expectativa para ver quem seria o novo Papa. Além das centenas de milhares de pessoas no Vaticano, todo mundo acompanhava também pelos meios de comunicação. O cardeal Dominique Mambert apareceu na sacada central da Basílica de São Pedro para fazer o esperado anúncio, na fórmula em latim. Annuncio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam.
Anuncio-vos uma grande alegria. Temos um Papa, comunicando a Roma e ao mundo o nome do novo sucessor de Pedro, o eminentíssimo e reverendíssimo senhor Robert Francis, cardeal da Santa Igreja Romana, Prevost, que escolheu o nome de Leão XIV. Qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. Momentos depois do anúncio, o Santo Padre, o Papa Leão XIV, apareceu na sacada para sua primeira saudação, que deu início ao seu pontificado. Com um olhar sereno e emocionado, ele acenava para a multidão presente que o aplaudia com entusiasmo. Em suas primeiras palavras, ele pediu a paz. Somos discípulos de Cristo. Cristo vai à nossa frente. O mundo precisa da sua luz. A humanidade precisa dele como ponte para ser alcançada por Deus e pelo seu amor. Unindo-nos todos para sermos um só povo sempre em paz. Obrigado, Papa Francisco. Grazie a Papa Francesco. E ele lembrou ainda, sou agostiniano, um filho de Santo Agostinho que dizia: il dialogo, l'amore. Dobbiamo cercare insieme come essere una chiesa missionaria, uma chiesa que convosco sou cristão e para vós sou bispo. Neste sentido, podemos caminhar todos juntos em direção à pátria que Deus nos preparou. Uma saudação especial à Igreja de Roma. Devemos procurar juntos o modo de ser uma igreja missionária. Uma igreja que constrói pontes, que constrói o diálogo, sempre aberta para acolher a todos, como esta praça, de braços abertos a todos aqueles que precisam da nossa caridade, da nossa presença, de diálogo e de amor. E antes de concluir, o Papa, que embora norte-americano, tem cidadania também peruana, mudou o idioma, encerrando suas palavras em espanhol. E se me permitem também uma palavra, um saludo. E se me permitem, uma palavra, uma saudação em espanhol a todos e especialmente à minha querida Diocese de Chiclayo, no Peru, onde um povo fiel me acompanhou como bispo, partilharam a sua fé e contribuíram tanto para continuar a ser uma igreja fiel a Jesus Cristo. Donde um pueblo fiel ha acompanhado a seu obispo, ha compartido sua fé. A tutti voi, fratelli e sorelle. A todos vós, irmãos e irmãs de Roma, da Itália, de todo o mundo. Queremos ser uma igreja sinodal, uma igreja que caminha, uma igreja que procura sempre a paz, que procura sempre a caridade, que procura sempre estar próxima, sobretudo dos que sofrem. Especialmente a coloro que sofrono. E referiu-se à data de sua eleição, que era também o dia da súplica a Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, e afirmou: a nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, estar perto, ajudar-nos com a sua intercessão e o seu amor. Gostaria, por isso, de rezar convosco. Rezemos juntos por esta nova missão, por toda a Igreja, pela paz no mundo, e peçamos a Maria, nossa Mãe, esta graça especial. Visivelmente emocionado, o Papa concluiu o momento concedendo a bênção papal solene, a bênção Urbi et Orbi e a indulgência plenária para todos os fiéis. Et benedictio Dei omnipotentes, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
Depois de eleito, o Papa Leão cumprimentou os cardeais que o elegeram nos corredores. E teve um momento de oração sozinho na capela. Por todo o mundo, as manchetes de jornais e as reações dos fiéis demonstraram a alegria pela eleição do novo Papa. Em algumas partes do mundo, os padres receberam a notícia ainda durante a missa e já de imediato transmitiram a informação aos fiéis presentes na celebração. We have a new pope. Descobrir isso nos traz uma alegria imensa. Estávamos na missa com meus filhos em Notre Dame e durante o sermão, o padre começou a comentar a leitura do Evangelho e de repente disse, Habemus Papam, e houve uma salva de palmas estrondosa. Foi incrível. Vamos fazer uma pausa bem rápida e já voltamos para continuar contando sobre a vida do Papa Leão antes de ser eleito. Estamos de volta ao programa que comemora o primeiro mês do pontificado do Papa Leão XIV. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a trajetória de vida do Papa Leão antes de sua eleição. Seu nome de batismo é Robert Francis Prevost. Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, a maior cidade do estado americano de Illinois. Segundo relatos dos familiares, desde cedo demonstrou vocação religiosa e frequentou escolas católicas. Caçula de 3 irmãos e com os pais já falecidos, Prevost teve o apelido de Bob. Em entrevista, seu irmão Louis, de 73 anos, que vive na Flórida, brincou dizendo que para ele o Papa ainda é seu irmãozinho. We're 3 boys, just like any other 3 kids. We do boy things, fight and make fun of. Somos 3 meninos, como quaisquer outras crianças. Costumávamos zombar dele, desde pequeno, tipo, o que há de errado com você? Mas não havia nada de errado. O caminho dele começou a mudar logo no começo. Quando criança, Robert gostava de brincar de padre. Que criança brinca de padre? Perguntou Lou sorrindo. Ao assistir à revelação do novo Papa na TV, Louis disse que quase chorou. Okay, so that was yesterday on the balcony after he gave his speech. Quando ele cruzou a soleira, vi sua testa e depois seus olhos. Aquele era meu irmãozinho. Ele é o Papa. Eu queria correr e dar um abraço nele, mas ele é o Papa, então provavelmente tentaria me comportar um pouco. Almost brought me to tears seeing him up there, and then when you look at this, it's like, it's my baby brother. He's the Pope, and he's waving to the crowds.
O outro irmão de Leão XIV, John Prevost, também comentou sobre este momento único de ter seu irmão como novo Papa da Igreja. Acho que o mais interessante é que desde os 5 anos ou 6 anos de idade, ele sabia que esse era seu destino. Não que seria Papa, mas padre sim. Ele sabia disso desde muito jovem. E sua idade nunca vacilou durante todo o ensino fundamental, médio e faculdade. John afirmou que o cardeal Prevost era um firme apoiador do papado de seu antecessor Francisco, e especialmente do comprometimento do pontífice com questões de justiça social. Ele pegava a tábua de passar roupa de nossa mãe, cobria com uma toalha de mesa e íamos à missa. Ele sabe que existem pessoas marginalizadas, pessoas que não têm voz. Kind of follow in Pope Francis's footsteps in terms of some of the policies and the way he conducts himself. John Prevost disse ainda que seus pais sentiriam alegria e orgulho extremo em ver o filho se tornar um papa, mas reconheceu que a nova missão traz consigo seus desafios próprios. Então acho que ele vai ficar de olho nisso. É um peso enorme sobre os ombros dele. Ele tem a tarefa de tentar unir os católicos do mundo, porque acho que estamos nos separando rapidamente. Essa é a casa onde o Papa viveu na sua infância. Fica na região de Dalton, nas proximidades de Chicago, em Illinois. Os moradores locais reagiram ao momento em que um conterrâneo passou a liderar a igreja em todo o mundo. Eu nunca imaginei que um Papa americano fosse eleito durante a minha vida. O Papa Leão é ex-aluno da União Teológica Católica, onde atualmente sou aluno e estou prestes a me formar. E ele obteve o mesmo título, mestrado em teologia, que eu vou obter. Compartilho algumas semelhanças com o Papa. Essa igreja, que está desativada, faz parte de um projeto comunitário na propriedade de Joe Hall, em Chicago, e ganhou um novo significado, porque era ali que o Papa costumava frequentar na infância uma paróquia dedicada a Santa Maria da Assunção. For me, it's a little bit nostalgic because I went to Catholic school, K through 8, so I understood the significance. Estou feliz de saber que o Papa tenha sido escolhido e que foi aqui que ele começou. E isso realmente marca o que nós propusemos a fazer desde o início para reativar essa comunidade. Para mim, é um pouco nostálgico, porque estudei em uma escola católica, então entendi o significado. E enquanto assistimos e eles anunciavam que o novo Papa é de Chicago, eu pensava, isso é muito legal, é incrível. Então olhei para meu celular e tinha umas 72 chamadas perdidas. As pessoas avisando que tinha muita gente na frente da igreja. E foi naquele momento que eu percebi e descobri que esse era o lugar onde ele tinha começado sua caminhada. That went from cool to dope. And then what is the odds, as we're still watching the newscast, that they said that he actually went to school. Em 2024, já como cardeal, Leão XIV participou de um evento na sua região em Illinois e falou sobre a trajetória que moldou seu trabalho ministerial desde os Estados Unidos até o Peru e também da sua relação próxima ao Papa Francisco. We all have different personalities and we all have kind of different ways of, wanting to keep the boat calm and please don't rock the boat. Please don't do that. Ainda nos Estados Unidos, foi nesta Universidade Católica da Pensilvânia onde Robert Prevost estudou matemática na década de 1970. Assim como outros jovens, caminhava pelos gramados verdejantes, estudando e rezando em seus edifícios.
O padre Robert Hagan, professor da universidade, conheceu Prevost. Ele pertence à mesma ordem religiosa do Papa. Para os agostinianos, ele sempre foi Bob, nosso irmão. E agora ele é o Papa Leão. Sua inteligência, compaixão, a capacidade de linguagem, é a habilidade do Papa de se aprofundar em diferentes culturas, vão ajudar em sua missão. E estamos animados para que o mundo conheça o homem que conhecemos, cheio de fé, extremamente brilhante, com um coração cheio de amor, que se conectará com todas as pessoas para lembrar as pessoas que todos nós precisamos um dos outros. Nas imagens, as fotos de Leão XIV com os papas antecessores, que marcaram sua caminhada, e o povo do Peru, onde ele também foi naturalizado e atuou por tanto tempo, mostrando os registros que guardam com carinho. Após a ordenação sacerdotal em 1982, Prevost trabalhou como missionário no Peru por cerca de 10 anos. Depois estudou Direito Canônico na Pontifícia Universidade São Tomás de Aquino, em Roma, obtendo licenciatura e doutorado. Em seguida, foi nomeado bispo de Chiclayo e voltou ao Peru, onde ficou até 2023, quando se tornou cardeal nomeado pelo Papa Francisco. Nas terras peruanas, Prevost trabalhou como chanceler da Prelatura Territorial de Chulucanas, pároco, funcionário diocesano, professor do seminário e administrador. Foi juiz do Tribunal Eclesiástico Regional e membro do Colégio de Consultores de Trujillo. Ele também liderou uma congregação na periferia da cidade. Em 2015, foi naturalizado cidadão peruano. Um dos momentos marcantes de sua permanência no país foi durante a pandemia da Covid-19, quando Prevost percorreu as ruas em procissão com o Santíssimo Sacramento. Ele esteve conosco no momento mais difícil para a humanidade neste século, que foi a pandemia do Covid. Depois de sua eleição como Papa, a presidente do país peruano, Dina Boluarte, saudou oficialmente o Santo Padre. Celebramos um momento histórico para o Peru e para o mundo. A eleição do cardeal Robert Francis Prevost, peruano por escolha e coração, como o novo Papa Leão XIV. E este marco não é apenas a primeira vez que um americano ascende ao trono de São Pedro, mas também a primeira vez que um peruano, com mais de 20 anos de serviço em nossa terra, lidera a Igreja Católica. A primeira ocasião em que um peruano com mais de 20 anos de serviço em nossa terra lidera a Igreja Católica. Também o governador de Lambayeque, Jorge Pérez Flores, na costa norte do Peru, enviou uma mensagem de felicitações ao recém-nomeado Papa Leão XIV, que serviu como bispo naquela região até se tornar cardeal. Ele expressou sua alegria mostrando fotos de quando se despediu de Prevost em 2023. O que Deus enviou é um sinal para o Peru, um sinal de que precisamos nos unir, disse o morador de Salvador Oliva Ramos, da Basílica Catedral de Lima. A pastelaria Laguli, uma loja familiar desde 1937, tem um histórico de criação de biscoitos com o tema papal. Notaro disse que a loja começou a produzir biscoitos com o tema do Papa quando Jorge Mário Bergoglio se tornou Papa Francisco em 2013.
Na cidade, as pessoas se lembram do bispo Prevost dirigindo uma caminhonete branca para ajudar os afetados por enchentes e fortes chuvas. Ele jogava tênis em seu tempo livre no mosteiro local e sempre cumprimentava as pessoas. Não havia obstáculo. Nada poderia atrapalhar seu caminho. Lembro dele ajudando a levar oxigênio às pessoas durante a pandemia de Covid-19 e entregando suprimentos durante as enchentes da estação chuvosa. Ele não precisava de motorista. Ele trazia sacos de comida e suprimentos e os distribuía às pessoas que atravessavam as águas. Em frente à arquidiocese, o restaurante Las Américas lembra que o prato favorito do Papa era o frango frito chicharrón, com molho caseiro. O Papa comeu aqui, diz um anúncio do lado de fora do estabelecimento. Ele me deu muitos conselhos. Sempre faça o bem, sempre seja grato. Agradeça a Deus e sempre seja grato. Era próximo de mim, era próximo de minha avó e comemorava seu aniversário com ela e seus amigos da igreja. Ela até tinha o contato dele no WhatsApp. No seu país de origem, uma lanchonete popular de cachorro-quente de Chicago está prestando homenagem de uma forma engraçada e única ao Papa Leão XIV, um nativo da região de Chicago. A placa do local diz: ele comeu nossos cachorros. In all actuality, I really love that he's from Chicago. I think we're going to receive much more business this summer, and I'm thankful for that. Um chefe de cozinha na Argentina prestou homenagem a Leão XIV criando um prato exclusivo inspirado no Papa, conhecido como milanesa no país. Homenagem ao Papa, sim, por supuesto. O bife empanado é um dos pratos mais adorados da Argentina e é baseado no milanesa italiano, feito com costelas de vitela. É uma homenagem ao Papa. Claro, é dar a importância que essa figura internacional tão importante merece. Os artesãos também se inspiraram no Papa e fizeram imagens pintadas à mão e outros ícones religiosos em Nápoles, na Itália. Ecco la statuina di Papa Leone XIV. Quero presentear a estatueta de terracota ao Papa Leão por seu novo cargo, assim como fiz com seus dois antecessores, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. Mi sono emozionato proprio dalla sua presentazione. Mi auguro che sia il Papa buono proprio della pace. Também no meio do esporte, jogadores e torcedores de beisebol comemoraram a notícia da eleição do Papa Leão XIV. A repercussão contagiou o mundo todo. No próximo bloco, a gente vai mostrar um pouco da agenda do Papa Leão e os primeiros compromissos depois de ser eleito. Estamos de volta neste programa celebrativo que marca o primeiro mês do papado de Leão XIV. Neste terceiro e último bloco, vamos ver um pouco da intensa agenda do Papa, especialmente seus primeiros e principais compromissos desde a eleição. O primeiro compromisso oficial do Papa Leão foi no dia seguinte à sua eleição. O Papa presidiu a primeira Santa Missa do seu pontificado junto aos cardeais que o elegeram e a celebração aconteceu na Capela Sistina, o mesmo local onde aconteceu o conclave. Na ocasião, o Papa alertou sobre os perigos causados pela falta de fé e disse esperar que a Igreja Católica pudesse ser um farol, iluminando as noites escuras do mundo.
E ele ainda disse: quero repetir as palavras do Salmo responsorial. Cantarei um cântico novo ao Senhor, porque Ele fez maravilhas. E, de fato, não apenas comigo, mas com todos nós, meus irmãos cardeais, convido-os a reconhecer as maravilhas que o Senhor fez, as bênçãos que o Senhor continua a derramar sobre todos nós. Depois, no dia 10 de maio, o Papa Leão XIV se reuniu no encontro formal com os cardeais e pediu para continuarem seguindo o caminho que a Igreja vem trilhando há décadas. Durante esse encontro, o Papa Leão reafirmou seu compromisso de seguir o caminho do Concílio Vaticano II e do Papa Francisco, com foco na missão, na sinodalidade e na justiça social. O Papa também explicou a escolha do seu nome papal para homenagear o Papa Leão XIII, que era conhecido como defensor dos trabalhadores e conduziu o povo no período da Revolução Industrial. Leão XIII esteve à frente da Igreja há mais de 120 anos e deixou como legado a encíclica Rerum Novarum sobre a doutrina social. Foi também o Papa que consagrou o século XX ao Espírito Santo. Já no primeiro dia de compromissos e sem uma agenda ainda definida, o Papa surpreendeu e fez a sua primeira viagem fora do Vaticano. Leão foi até a pequena cidade italiana de Genazzano, onde fica o santuário dedicado a Nossa Senhora do Bom Conselho, que é administrado pelos agostinianos, ordem religiosa a qual ele pertence. Após um momento de oração, o Papa percorreu o santuário, cumprimentou os fiéis surpresos por vê-lo ali e depois almoçou com os religiosos que ele costumava visitar antes do papado. Padre, Filho, Espírito Santo, scende su di voi e con voi rimanga sempre. De volta a Roma, Leão XIV foi até a Basílica de Santa Maria Maior. Ele rezou diante do ícone mariano, onde o Papa Francisco também sempre ia fazer suas preces, e visitou o túmulo de Francisco, seu antecessor. As pessoas que estavam visitando a Basílica ficaram comovidas e encantadas ao ver o novo Papa Leão numa visita não anunciada. Ele cumprimentou com sorrisos os fiéis presentes. Vim rezar no túmulo do Papa Francisco e quando estava lá dentro rezando, vi uma movimentação maior e foi uma emoção muito grande vê-lo tão de perto. E uma grande graça. É uma grande graça. Viemos visitar o Papa Francisco e tivemos a surpresa da visita do Papa Leão. Foi maravilhoso. Nos cumprimentamos e ele chegou bem perto. Foi uma coisa linda. Ao conduzir a primeira vez a oração dominical, que neste tempo pascal é o Regina Coeli, o Papa Leão fez um apelo de paz às maiores potências do mundo, pedindo pelo fim da guerra. Chega de guerra, disse o Papa, repetindo um apelo frequente do Papa Francisco e lembrando que faz 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Leão pediu uma paz autêntica e duradoura na Ucrânia, um cessar-fogo em Gaza e a libertação de todos os reféns israelenses. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. Ele disse estar rezando a Deus para conceder ao mundo o milagre da paz. Vários artistas italianos se apresentaram nas ruas para homenagear o Papa. Ainda no dia 11 de maio, o Papa celebrou uma missa no altar perto do túmulo de São Pedro e homenageou também outros papas antecessores. Esteve presente nesta celebração privada o irmão do Papa, John Prevost. No dia 12 de maio, o Papa se encontrou na Sala Paulo VI com representantes da imprensa mundial. Em seu primeiro discurso, a mídia pediu o fim de uma polarizada guerra de palavras, feitas de ataques partidários e ideológicos, e que não se dê espaço ao fanatismo e ao ódio.
Ele acrescentou que a inteligência artificial deve ser usada com responsabilidade e discernimento. Que richiede però responsabilità e discernimento. Permitam-me reiterar a solidariedade da Igreja com os jornalistas que estão presos por buscarem e reportarem a verdade, ao mesmo tempo que peço a sua libertação. Hoje, um dos desafios mais importantes é promover uma comunicação que nos tire da Torre de Babel, em que às vezes nos encontramos, da confusão de linguagens sem amor. Per questo, ripeto a voi oggi, e repetiu o convite feito por Papa Francisco na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Desarmemos a comunicação de todo preconceito e ressentimento, fanatismo e ódio. Libertemo-nos da agressividade. Não precisamos de uma comunicação forte e ruidosa, mas sim de uma comunicação capaz de ouvir, de acolher as vozes dos fracos que não têm voz. Desarmemos as palavras. Di raccogliere la voce dei deboli che non hanno voce. Disarmiamo le parole. A primeira missa do Papa Leão, celebrada na Praça de São Pedro, marcou o início oficial do seu pontificado no dia 18 de maio de 2025. Cerca de 100 mil fiéis estiveram presentes e chegaram ao Vaticano cedo, com muito entusiasmo. Líderes mundiais e religiosos também estiveram presentes. Transmitiu muito amor, muita compaixão. E a cara dele, o rosto dele representa que vai transmitir muito amor para a gente, né? É o que a gente, com os católicos, esperam. Que ele traga muito amor, que esperança e acabe com as guerras, né? Que é o que a gente sempre pede. Que ele pediu lá hoje para acabar com as guerras que está trazendo só mortes e destruição. Após o primeiro passeio no Papa Móvel na Praça de São Pedro, Leão foi formalmente empossado como o Papa de número 267, Pontífice da Igreja Católica. Em 20 de maio, o Papa Leão XIV visitou a Basílica de São Paulo fora dos muros, onde passou um momento de oração diante do túmulo, que tradicionalmente se acredita conter os restos mortais do apóstolo Paulo. No momento, Leão proferiu uma breve homilia, focada em temas da Carta de São Paulo aos Romanos. A visita estava prevista nos primeiros compromissos oficiais, porque a igreja faz parte das 3 principais basílicas romanas. No dia 21 de maio, exatamente um mês depois do falecimento de Francisco, o Papa Leão realizou a primeira catequese do seu pontificado. Refletiu sobre a parábola do semeador. O Papa Leão XIV renovou o apelo para que Israel permita a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O Papa também recebeu os funcionários do Vaticano e suas famílias num encontro privado em 24 de maio e foi bastante aplaudido. São cerca de 5 mil pessoas que trabalham no Vaticano, incluindo funcionários da Cúria, governo da Igreja Católica e os outros funcionários da Santa Sé. Na ocasião, o Papa se dirigiu a eles dizendo: "Non è certo il momento per fare discorsi programmatici. Certamente este não é um momento de fazer discursos, mas sim uma oportunidade para agradecer pelo serviço que vocês prestam." O Santo Padre lembrou de quando foi missionário no Peru e disse que entre o povo peruano sua vocação pastoral amadureceu. Depois, o chamado para servir a igreja na Cúria Romana foi uma nova missão que compartilhei com vocês nos últimos 2 anos. È stata una nuova missione che ho condiviso con voi in questi ultimi 2 anni. Todos podem ser construtores de unidades em suas atitudes em relação aos colegas, superando os inevitáveis mal-entendidos com paciência, humildade, colocando-se no lugar do outro, evitando preconceitos e também uma boa dose de humor, como nos ensinou o Papa Francisco. Con una buona dose di umorismo, come ci ha insegnato Papa Francesco.
Depois de fazer seu discurso aos funcionários, o Papa passou cerca de meia hora caminhando por todo o salão e cumprimentando as pessoas, incluindo crianças, guardas suíços e freiras católicas. No domingo 25 de maio, o Papa Leão XIV foi empossado também como bispo de Roma, na Basílica de São João de Latrão, sede da diocese italiana. No discurso, o pontífice disse que é um cristão como os outros e citou Santo Agostinho. Cristiano con voi e vescovo per voi, come diceva Santo Agostino. No final da cerimônia, Leão deu a bênção ao povo de Roma na sacada da igreja. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buonasera a tutti e viviamo con questa gioia sempre. Grazie. Depois foi até a Basílica de Santa Maria Maior, fez sua oração diante do ícone da Virgem Maria, deixou flores no altar e também rezou e prestou sua homenagem ao túmulo do seu antecessor Francisco. Entre tantos encontros, compromissos e audiências privadas durante esse primeiro mês de pontificado, o Papa Leão recebeu o time do Napoli, recém-campeão italiano da Série A. Num momento descontraído, o Papa brincou sobre suas próprias lealdades ao futebol. O presidente do Napoli, Aurélio De Laurentiis, deu ao Santo Padre uma camisa azul do Napoli, autografada pelos jogadores com o número 10 e seu nome em italiano, Papa Leone XIV. Quando o sport diventa business, rischia di perdere i valori che lo rendono educativo. Em um breve discurso, o Santo Padre enfatizou a importância do espírito de equipe e da colaboração e o valor educacional do esporte, especialmente para os jovens. La crescita umana dei giovani. Dando seguimento à agenda do ano jubilar, o domingo 1º de junho foi dedicado às famílias, idosos e crianças. E o Papa lembrou que se nos amarmos sobre o fundamento de Cristo, que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, seremos sinal de paz para todos na sociedade e no mundo. E não esqueçamos, das famílias nasce o futuro dos povos. A imagine di Dio di donare la vita. Leão disse ainda que o casamento não é um ideal, mas o cânone do amor verdadeiro entre homem e mulher. Amor total, fiel e fecundo. À medida que os transforma em uma só carne, esse mesmo amor os torna capazes à imagem de Deus, de dar a vida, e que a humanidade é traída, sempre que a liberdade é invocada não para dar a vida, mas para tirá-la. Não para ajudar, mas para ofender. No entanto, mesmo diante do mal que se opõe e mata, Jesus continua a orar ao Pai por nós. Jesus continua a pregar il Padre per noi. Ainda no domingo, 1º de junho, Leão XIV recebeu os ciclistas que participaram do Giro d'Italia na cidade do Vaticano. Buongiorno a tutti, benvenuti in Vaticano. Um piacere poder salutar-vi. E se dirigindo aos atletas, o Papa disse que são um modelo para os jovens do mundo inteiro e lhes deu a bênção. And the blessing of Almighty God, the Father, the Son and the Holy Spirit come upon all of you and remain with you forever. Congratulations, tanti auguri a tutti. Muita coisa aconteceu nesse primeiro mês com o líder da Igreja Católica. A agenda do Papa Leão foi bem intensa. Nós ficamos por aqui acompanhando os ensinamentos do Santo Padre. Acesse nosso YouTube, Jornalismo Canção Nova, ou o nosso site. Uma ótima noite para você e boa semana! Onde todos cantaremos juntos.